Olá, eu me chamo Pedro e eu vim apresentar o projeto integrador de número 3 da Univesp, né? Os membros são Alexandre de Moraes Sanches Lorenzoni de Oliveira, Estevão Moura da Silva, Ingrid Wagner, Lucas Marques Bonano, Pedro Henrique Falbara, Roseli Gomes da Silva, Silvia Cristina Monteiro Moraes, Tiago José Nascimento Versiani. E nosso projeto é análise de dados do orçamento de projeto elétrico predial. É, Inicialmente, esse projeto se trata de um aprimoramento da versão do nosso projeto integrador de número 2, né? Lá a gente criou uma proposta com o mesmo tema e aqui no nosso projeto 3 a gente aprimorou algumas ideias que a gente tinha feito lá e a gente teve a inclusão de duas novas ferramentas primordiais para esse projeto, que foi a inclusão da nuvem e disponibilização online e a inclusão de uma análise de dados mais precisa para personalizar o nosso serviço, né? Qual que é a ideia do projeto? Quando você vai fazer um orçamento elétrico na sua residência, no seu prédio, existe um problema na hora da busca, porque não existe um piso e nem um padrão de valor estabelecido para classificar o seu imóvel, né? Então, quando você vai procurar, os valores variam muito. Então, foi por meio desse projeto que a gente buscou padronizar e ofertar alguma referência para que as pessoas pudessem buscar quando elas fossem procurar por algum tipo de orçamento, né? Então, a gente classifica o imóvel de acordo com o padrão baixo, médio ou alto e tem uma precificação por metro quadrado de R$ 8, 15 e 18, respectivamente. A partir dessa precificação e da padronização da residência, a gente pode procurar um valor que pode parecer muito com o que as pessoas vão procurar online e que pode criar uma referência para essas pessoas, né? E aqui é o site que eu vou demonstrar. Então você vem aqui e clica em gerar orçamento. Você coloca o seu nome, o e-mail e o telefone. Depois que você coloca o seu contato, você vai disponibilizar as informações de como é a sua residência e você vai gerar um orçamento. Nesse caso aqui eu vou por 100, com dois pavimentos e o padrão médio. E aí você tem um valor gerado de R$ 3.000. A partir daí, a gente criou a ideia de aprimorar esse projeto e fazer a inclusão dessas duas ferramentas que eu já mencionei, né? Da nuvem e da análise de dados. É, a nuvem escolhida pela gente foi a Railway, porque ela facilitaria e disponibilizaria com mais rapidez o que a gente precisa para nossa aplicação, né? Então, com essa facilidade da Railway, a gente conseguiu disponibilizar online e todas as modificações que a gente precisava fazer para adaptar o nosso projeto, elas eram feitas com muito mais rapidez e com uma aderência muito maior, né? E, e também era um dos focos do nosso projeto. Além da disponibilização por nuvem, a gente também ampliou a análise de dados usada com o banco de dados disponibilizado no projeto, né? Então foi a partir dali que a gente fez uma pesquisa de campo para perguntar para as pessoas, para elas fazerem um teste de como elas criariam as suas residências e como seria o valor estimado de acordo com os testes dela, né? Então a gente procurou 13 pessoas das cidades de São Paulo, Campinas, Santos e Ribeirão Preto. A gente anotou o espaço, né, em metros quadrados, os números de pavimento, o padrão de imóvel e o valor estimado de acordo com o cálculo que é feito no site, né? E a partir daí a gente criou uma observabilidade de como seriam mais ou menos as buscas que as pessoas fariam com mais facilidade e melhor entendimento do projeto anterior, né? É, a partir disso, a gente criou algumas análises estatísticas para criar alguns relatórios para entender o público-alvo, né? Até porque uma coisa que acontece também é que um público que tem mais dinheiro, ele acaba dando preferência pela qualidade do projeto e como ele é apresentado e não muito pelo valor. Então, a gente personalizando o nosso público facilitaria muito para a gente buscar as pessoas e entender o que que elas entendem, como é que elas enxergariam e como é que elas fariam mais ou menos o teste com todas as informações disponibilizadas online. E aqui a gente fez toda a contabilização da cidade,
a média que as pessoas buscavam, a média de pavimentos, o padrão buscado e, como você pode ver, o padrão baixo ele foi muito mais procurado do que o padrão médio e o padrão alto nem foi procurado. Aqui a gente fez uma análise de pizza para mostrar a concentração demográfica das pessoas que responderam e para demonstrar também outra análise para facilitar o entendimento de quais pessoas podem procurar o nosso serviço. E aqui a gente também colocou o valor médio buscado por cada padrão, que o baixo que tem 11 é 747 e o médio que tem 2 é 1425. E é isso, muito obrigado.